Programação semanal. Quarta, 20 horas, culto de ensino. Sábado, 20 horas, rede de jovens. Domingo, 18h30, culto de celebração. Toda primeira sexta-feira do mês, consagração das 18 a 1h da manhã. www.ibmgtv.blogspot.com.br. Toda semana assista ao vivo nossos cultos. Assista agora a mensagem de domingo, culto de celebração. Lucas capítulo 22, versos 60 e 61, que diz assim: Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Obrigado, Jesus, por essa noite, pela tua palavra, por esse povo abençoado, precioso que está aqui hoje à noite. Meu Deus, honra cada um dos teus filhos, fazendo com que recebam hoje a tua palavra, e nessa noite teu nome, somente o teu nome, seja engrandecido e glorificado, e a tua igreja abençoada em nome de Jesus, diga amém. Queridos, domingo passado nós ministramos uma mensagem intitulada Eu não quero cair, o que fazer? Domingo passado essa foi a mensagem, e eu quero relembrar essa mensagem com você. Quem não estava aqui, por favor, para eu saber, domingo passado, levanta a mão bem alto. Quem não estava? Meu Deus, a igreja toda não estava. Eu não quero cair, o que fazer? Nós ministramos sobre isso domingo passado, e nós falamos algumas coisas para quem não quer cair. A primeira delas foi cuidado com o orgulho. Quem lembra disso? Cuidado com o orgulho. Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, rapaz, o diabo pediu para te peneirar, mas eu orei, eu roguei, eu intercedi para que isso não acontecesse, e você vai ser livre. E aí Pedro, no lugar de dizer assim: obrigado, Senhor, o que ele fez? Não precisava orar nada, não, eu estou pronto para morrer com o Senhor. Ele teve uma atitude soberba e orgulhosa. Então, se você não quer cair, cuidado com o orgulho. Depois a gente falou, cuidado com o sono, com a preguiça, porque Jesus chamou os discípulos para orar, e a Bíblia diz que quando Jesus chegava perto deles, eles estavam nem orando e nem vigiando, e aí isso foi um dos motivos da queda de Pedro. Terceira coisa, a gente falou, cuidado com a distância. A Bíblia diz que quando Jesus foi pego, Pedro seguia Jesus como? Quem lembra? De longe. Então, quando você fica longe de Jesus, longe da igreja, longe da comunhão com as pessoas, você está correndo perigo. Então, muito cuidado quando você está sentindo desejo de se isolar, de ficar sozinho. Esses sintomas não são bons, nem para o seu emocional, nem para o seu espiritual. Quem não quer cair, tem que ter cuidado com a distância que fica da igreja, da visão e das coisas de Deus. Quarta coisa, a Bíblia diz que ele se sentou com pessoas que não de Deus. E aí a quarta coisa é cuidado com as amizades. Cuidado com as amizades. E eu citei na mensagem domingo passado o provérbio que a gente acha que é popular, mas na verdade ele é um provérbio bíblico. As más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Gente, é muito interessante esse negócio de amizade. Quando a pessoa
ela tem uma característica muito forte, ela já se junta com outra, e normalmente quem presta junta com quem presta, e quem não presta junta com quem não presta. E você sabia que tem gente que oscila? Sabia disso? Você pode ver que tem gente que uma fase da vida dele ele anda com um grupo, é o grupo da bênção. Aí ele fica mal, ele já se identifica com outro grupo, é o grupo dos carnais. Aí daqui a pouco ele melhora de novo, ele já anda com outro grupo. Tem gente que oscila, ele não consegue se firmar. Tem hora que ele está andando com gente abençoada, tem hora que ele está andando com gente que não é tão abençoada. Então cuidado com as suas amizades, porque elas vão influenciar você. E por último, a gente falou, cuidado com a mentira, porque Pedro negou, mentiu, praguejou, dizendo que não era discípulo de Jesus. Então, acho que são 5 coisas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas. Então vamos lá, cuidado com o sono ou a preguiça. Cuidado, eu pulei um aqui, cuidado com a carnalidade, porque Pedro, ele achou que ia resolver o negócio na força do braço. Cuidado com a distância, cuidado com as amizades e cuidado com a mentira. Estas coisas aqui são coisas que eu devo fazer para eu não cair. Mas o tema da mensagem de hoje é: eu já caí, o que fazer? A mensagem de domingo passado era: eu não quero cair, o que fazer? Mas eu estava em casa hoje, orando, pensando sobre o que eu ia ministrar, e eu falei: gente, quem já caiu? Porque tem gente que não quer cair, então você recebeu a receita para não cair. Orgulho, amizade, carnalidade, mentira, distância, sono e por aí vai. Cuidado com essas coisas para você ficar de pé. Cuidado com essas coisas para você ficar na bênção. Cuidado com essas coisas para você não ter problema. E a gente falou muita coisa. Porém, tem gente que já caiu. Tem gente que não adianta mais a mensagem cuidado para não cair, porque já caiu. Eu já caí. O que fazer? Esse verso que a gente leu, ele é exatamente a parte final da queda de Pedro e o início da sua restauração. Eu vou repetir o texto. A última fase da queda de Pedro foi essa, ele mentindo. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, a gente poderia colocar aqui, e logo estando ele ainda a mentir, cantou o galo. E na hora que o galo cantou, o Senhor Jesus fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então, amados, Pedro, ele caiu. Pedro não ouviu nenhuma mensagem que você ouviu, e você então tem a oportunidade, eu tenho a oportunidade, porque a gente está aprendendo com os erros dos outros, erros de pessoas que estão na época que a gente está vivendo, erros de pastores e profetas do passado, e erros de personagens até mesmo da Bíblia. Pedro não ouviu uma mensagem dessa, e Pedro caiu, mas Jesus, em sua fidelidade, efetuou a restauração. Deixa Deus te usar. Olha para alguém e diz assim: não importa o que aconteceu com você, fala assim para ele: eu sou um profeta agora, e no nome de Jesus eu te digo, Deus te ama, vai te restaurar, Ele tem um propósito na sua vida. Amém, gente? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Ele te ama e Ele tem um propósito na sua vida. Deus providenciou uma maneira para que as pessoas não caiam, mas Ele é tão maravilhoso que Ele providenciou uma maneira para que, se vier a cair, seja restaurado. E o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, a gente tem que se lembrar onde a gente caiu. Primeira coisa, lembre-se onde você caiu. Apocalipse
capítulo 2, verso de número 5, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que acontece, irmãos? No texto que a gente leu, diz assim: quando Jesus olhou para Pedro, ele se lembrou do que Jesus havia falado. Amados, a mensagem de hoje à noite não é para todo mundo. Ela é especialmente para quem caiu. Porém, eu tenho certeza absoluta que existem mais pessoas caídas do que a gente pode imaginar. Existem pessoas que têm a facilidade, temperamento, a personalidade, o jeito de ser, de demonstrar o que está sentindo e vivendo. Você sabe que as pessoas, muitas são assim. Quando a pessoa está bem, você vê que ela está bem. E quando ela está mal, ela faz questão de mostrar para todo mundo que ela está mal, ao ponto de causar até dúvida nas pessoas: será que eu fiz alguma coisa? Então a pessoa às vezes está chateada, com a cara fechada, emburrada, mufumbado, e você pensa assim: gente, é comigo? Não é. Às vezes foi um problema em casa, às vezes foi uma coisa no trânsito, às vezes é uma coisa pessoal, às vezes é uma dor de cabeça, mas a gente sempre fica preocupado se a gente fez alguma coisa errada. E eu queria te dar uma palavra hoje, olha aqui para mim, eu quero que essa palavra seja libertadora para você, em nome de Jesus. Mais de 80% das vezes que você acha que o problema de alguém é com você, não é. Sinta aliviado. Quando você vê alguém cochichando, não é sobre você. Quando você vê alguém olhando na sua direção e rindo, 80% das vezes, a não ser que haja algum caroço de feijão na sua boca, uma meleca pendurada, não é com você. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Eu vivo esse desafio constantemente. Aqui eu conheço o auditório, conheço a maioria de vocês, mas eu vou pregar fora quase todo final de semana, e às vezes a gente encontra pessoas que entram com a cara fechada, que se trancam e tudo. Você pensa assim: rapaz, esse cara não gostou de mim, ele não está concordando com nada que eu estou falando, ele está sendo um peso, um ponto negativo no meio de tudo. Mas sabe o que acontece? Às vezes acaba o culto, o indivíduo vem e fala: pastor do céu, que maravilha, eu nunca ouvi uma mensagem como essa, meu Deus, me tocou demais. O que aconteceu? Ele provavelmente está com alguma dor, com algum problema, com alguma dificuldade, e eu acho que é comigo, mas na verdade, na maioria das vezes, não é. Eu queria que você olhasse para alguém e dissesse assim: você não é tão importante quanto pensa. Ao ponto de achar que está todo mundo falando de você. Sabe essas pessoas que dizem assim: todo mundo no meu trabalho não gosta de mim? Calma, irmão. Calma, Lenilson. Calma. Não é bem assim não. Você não é tão estrela assim não. Pastor, está todo mundo falando de mim. Quem é você? Qual revista que você saiu? Que ninguém andou sabendo. Pastor, por quê? Ei, calma. Calma. Na maioria das vezes o problema é da pessoa com ela mesma e com outra coisa, não é com você. Então para com isso. Não fique concentrado nisso. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando Pedro parou e ele lembrou do que Jesus tinha falado, e é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que parar para lembrar aonde foi que eu caí.
Eu quero te perguntar isso hoje. Eu não quero perguntar o que você está passando. Eu não quero perguntar, pastor, eu estou oprimido, pastor, eu estou endividado, pastor, meu casamento está ruim, pastor, eu não estou conseguindo ter uma vida boa, pastor, eu não estou conseguindo sentir paz e alegria. Ei, olha para mim, essas coisas são sintomas. A gente tem que descobrir a causa. E qual é a causa disso? Eu preciso lembrar aonde foi que eu caí. Onde foi que você caiu? Aonde foi? Quero que você pense nisso agora. Eu não quero que você pense no que você está sentindo. Pastor, eu estou com dor de cabeça. Por que você está com dor de cabeça? Você não está bebendo água? Você não está dormindo direito? Você está com a pressão alta? Por que você está com dor de cabeça? Então eu não quero que você pense agora na dor emocional, ou na dor espiritual, na circunstância, no problema que você está vivendo nesse momento. Eu quero que você pare para pensar por que isso está acontecendo com você. E aí, meu irmão, eu preciso parar para fazer isso aqui. Eu preciso me lembrar onde foi que eu caí. Por quê? Porque enquanto eu não voltar, enquanto eu não for lá no lugar onde eu caí, eu não vou conseguir prosperar na minha vida. Teve uma pessoa que ela saiu de uma igreja de uma maneira muito errada mesmo. E depois que ela saiu dessa igreja de maneira errada, a vida dela travou, não andava de jeito nenhum. E aí ela começou a ter problema em todas as áreas, na área emocional, não rompia o relacionamento, na área física, até uma área que ela tinha uma muito boa, que era uma área de muita estabilidade financeira, de certo modo não chegou a ter problema, mas afetou a vida financeira dessa pessoa de alguma forma. E aí um dia ela esteve num lugar e ela ficou: Deus, por que está acontecendo isso? O que eu preciso aprender? O que o Senhor quer falar comigo? Sabe o que Deus falou com ela? Falou assim: volta lá naquele pastor, vai lá naquela igreja, e você vai lá pedir para ele colocar a mão sobre a sua cabeça, orar por você e liberar você para ser abençoado. Eu conheço essa pessoa, eu sei da história. Ela voltou, ela falou: olha, eu quero confessar para você, eu quero dizer para você, eu não tive mais sucesso, eu não tive mais prosperidade, porque eu saí daqui do jeito errado, e eu quero que você ore por mim. Eu estou reconhecendo a minha situação, e eu quero que você me libere. Essa pessoa hoje está casada, essa pessoa hoje está próspera, essa pessoa hoje está abençoada, essa pessoa hoje está crescendo. Sabe por quê? Porque existe um princípio, meu irmão: você não pode avançar se você não resolver as pendências do passado. Não adianta você trocar de igreja achando que vou de uma igreja para outra começar tudo novo. Isso não vai resolver o seu problema, nem você vir para cá e nem você sair daqui. Por quê? Porque você precisa resolver as suas situações. Você tem que estar bem, seja em que situação for. Não adianta você largar suas amizades e procurar outras amizades se você deixa pendência para trás. Gente, tudo que você deixou para trás, quando você vai, se você não resolve, essas coisas vão junto com você. E se você quiser largar esse fantasma, essa coisa, você tem que largar. Então, como eu estava dizendo, tem gente que demonstra facilmente como está. Tem gente que facilmente se expõe. Tem gente que facilmente diz assim: meu problema é esse aqui, pastor. Agora tem gente, meu irmão, que a cara dele pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar terremoto, pode estar bonança, não muda. Você nunca sabe se a pessoa está bem ou está mal. Você nunca sabe se ela de fato está na bênção ou não. Por quê? Porque ela tem uma postura física e emocional que ela não demonstra o que ela está passando,
e o que ela está vivendo. E por isso que tem muita gente que está caída e demonstra que está caída e faz questão de mostrar que não está bem, mas tem gente que está caído e a gente nem sonha que está numa situação tão terrível como está. Qual é a sua situação? Primeira coisa que você precisa fazer é lembrar. Pedro lembrou o que Jesus tinha dito. Lembrou. O que você precisa lembrar hoje? Aonde você precisa ir lá atrás, 1 ano, 2, 10, para você resolver esse problema e depois poder romper na sua vida de fato? Será que você está me ouvindo hoje? Você está entendendo o que eu estou falando? A seriedade que isso é para a sua vida? Eu e a pastora Maíla, numas férias, irmãos, a gente estava conversando isso agora, esses dias. Um dos nossos propósitos de jejum é esse. Eu e a pastora Maíla, a gente tinha uma ligação com a nossa primeira igreja, a Igreja Batista Filadélfia do Guará, mas era uma coisa tão forte, que nós já tínhamos 12, 11 anos que não estávamos mais na igreja, felizes onde estamos, nem pensando em voltar, nada disso, mas a gente sonhava com a igreja direto, a gente pensava na igreja direto, a gente lembrava da igreja, do pastor, sonhava. Teve vezes que eu cheguei a pensar, gente, será que Deus vai querer que eu pastoreie essa igreja? Misericórdia, eu não quero. De tanto que a gente sonhava com essa igreja, até que um dia a gente falou, a gente tem que acabar com isso. E a gente pegou, e nós, numas férias, a gente tirou um período de jejum e oração. A gente jejuou ou só orou? A gente jejuou e orou. Foi um jejum meio vagabundinho, mas a gente fez. A gente fez lá um jejum de uma manhã só, e a gente orou naquela manhã, e a gente fez um ato profético, e a gente quebrou todo o vínculo e toda a ligação que a gente tinha com a nossa antiga igreja. Irmãos, diante de Deus, isso tem mais de 2 anos ou 3 anos, eu nunca mais sonhei com a minha antiga igreja, eu nunca mais fiquei pensando, eu nunca mais fiquei lembrando. Acabou, houve um divórcio. E eu quero dizer para você uma coisa: você precisa se divorciar do seu passado, do pecado, lembrar onde você caiu, ir lá e arrumar as coisas. Apocalipse, é muito forte esse texto, porque o que a gente leu, ele diz assim: lembra-te de onde caíste, arrependa-se e volte a praticar o que você praticava no início, senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: seja um desligamento de alguma coisa, seja consertar alguma coisa, hoje é um dia que, na hora que a gente parar para orar, você vai parar e você vai lembrar onde foi que eu caí. Segunda coisa, você precisa chorar. Diga isso comigo: eu preciso me lembrar e chorar. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Qual era a situação de Pedro antes? Estava cheio de autoconfiança. A minha irmã está congregando numa igreja na Alemanha, e ela me ligou esses dias, uns 3 dias atrás, e falou assim: Ricardo, pelo amor de Deus, vem fazer uma conferência aqui na Alemanha. Que igreja morta, que igreja fria. A igreja tem 5 ou 6 anos aqui, tem 30 pessoas. Pastor, meu irmão, sabe qual é o problema do alemão? Aí ela falou assim para mim: estão abrindo uma Universal aqui. Eu falei: mas o que a Universal vai pregar isso? Se o povo aí tem dinheiro, meu Deus do céu. Ela falou: você sabe qual é o problema? O problema é esse.
O problema do alemão, o problema do europeu, é que o alemão, o europeu, ele tem dinheiro, saúde, segurança, finanças, tudo de bom, tudo maravilhoso. E aí, ele acha que ele não precisa de Deus. Eles acham que não precisam de Deus. Um alemão que mora aqui no meu prédio, da minha igreja, e ele vem dizer assim: Renata, os alemães são muito duros. Por quê? Porque eles não têm problema nenhum. A gente tem aqui na Alemanha creche vazia, asilo vazio. Por quê? Porque constrói, mas não tem ninguém para colocar. Não tem necessidade de ação social, não tem problema financeiro, não tem crise. Então eles acham que não precisam de Deus. E eu quero te perguntar uma coisa, irmão: será que o Brasil vai caminhar para esse mesmo caminho? E eu não vou perguntar ao Brasil não. Será que eu e você vamos caminhar para esse mesmo caminho? Será que agora que você está conseguindo ter um empreguinho bom, um salário bom, será que agora que o Brasil está vivendo um tempo de prosperidade, agora que você tem carne todo dia, a sua roupinha, pode ir no shopping, você vai começar a esfriar e vai começar a achar que não precisa de Deus? Será? Será que a gente vai achar isso? Será que a gente só procura Deus que a gente precisa de pão e peixe? Multiplica aqui para mim, Jesus, pão e peixe. Agora que eu já tenho pão e peixe suficiente, agora que eu já tenho estabilidade, salário garantido todo mês, eu não preciso. Aí esse tipo de pessoa, meu irmão, ele não se enquadra em igreja nenhuma, visão nenhuma serve, igreja nenhuma serve, pastor nenhum serve. Toda vez que chega a época de ser tratado para crescer, para melhorar, para tratar um problema que todo mundo tem, defeito todo mundo tem, ele espirra para outro lugar. Por quê? Orgulho. Mas Pedro chegou num ponto onde ele não tinha mais esse orgulho, essa autoconfiança. E sabe o que é bonito em Pedro também? Pelo menos nessa fase aqui, ele tem a atitude correta. Ele não tem uma atitude de rebeldia, nem de raiva, porque aconteceu o que aconteceu. Tem gente que cai, irmãos, ou tem gente que está vendo um problema, e o que ele faz? A culpa é de quem? De Deus. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus coloca a culpa em Deus? Mas Deus te avisou para você não tomar esse caminho. Mas aonde? Na Bíblia. Você não lê a Bíblia, ué. Está escrito aqui para você não fazer isso. Porque Deus, pastor, porque Deus, aí culpa Deus, aí culpa a igreja, aí culpa a liderança, e sai culpando as pessoas. A atitude de Caim, na hora que teve um problema, no lugar de fazer o que Deus disse: Caim, faz o que é certo, você vai ser aceito, Caim. Não, o que ele fez? Ficou com ira de Deus e ira do irmão, e foi lá para matar o irmão dele. Ficou com raiva de quem estava bem. Olha para o seu irmão e pergunta para ele: você está com raiva de quem está bem? Pergunta assim para ele: você está com raiva de quem está bem casado? Você está com raiva de quem está ficando rico? Você está com raiva de quem é bonito? Se eu te perguntar, você está com raiva de quem conseguiu namorar e é mais feio que você? Então aquelas perguntinhas: por que ele? Por que não eu? Quando eu comecei a namorar a pastora Maíla, veio uma irmã da igreja mais de idade assim, de idade que eu digo assim, né? Ela tinha 16 anos, a mulher já tinha uns 20 e tanto. E ela falou assim: irmão, vocês não acreditam, eu vou trazer a foto. Mas a pastora Maíla era feia mesmo. Eu mostrei a foto minha e da pastora Maíla para minha empregada, eu acho que eu contei aqui, né? E a minha empregada disse assim: meu Deus, ela parece a Beth, é feia. Quando eu comecei a namorar a pastora Maíla, essa mulher veio e disse assim: ah não, ela não aguentou. Sabe quando o filtro falha? Sabe quando falha aquele negócio entre aqui e aqui, sai? Sabe o que você estava pensando? A gente viu um filme esses dias, né? Aí estavam as loiras lá sentadas, esse negócio de escola, um filme que eu não lembro qual é o nome não, mas um filme bobo desse.
eu vendo com as meninas, ela falou assim: o que você mais queria nessa festa? A outra: que você caísse, machucasse, eu fosse saindo do baile. Ela: eu disse isso. Sabe quando brum, saiu? A menina virou e falou assim: ah não, se a Maíla conseguiu o Ricardo, eu vou conseguir também. Tipo assim, por que ela e não eu? Como assim? E fica achando, por que o outro passou? Eu lembro de dois rapazes lá na igreja que fizeram o mesmo teste, e todo mundo, mas meu irmão, podia apostar 100 para 1 que o João ia ser aprovado e o Pedro não ia, e foi exatamente o contrário. No lugar do cara dizer: poxa, que legal, que bom, ele: mas por que eu não? Como ele e rebaixou o cara e se exaltou. Só que o que se exaltou se lascou, e o rebaixado se deu bem. Você tem raiva igual Caim de quem está se dando bem, de quem está na bênção, de quem está sendo honrado? Deus de repente me usa aqui, usa alguém para honrar alguém. Por que está honrando ele e eu não? Por que está falando dele e de mim não? Ninguém está me vendo, ninguém me enxerga. Esse tipo de coisa. Não foi a atitude de Pedro, meu irmão. Sabe qual foi a atitude de Pedro? A atitude de Pedro foi de arrependimento. Fala essa palavra comigo: arrependimento. Só os homens falem arrependimento. Só as mulheres falem arrependimento. E eu vou dizer para você uma coisa: arrependimento implica em sentir dor pelo pecado e mudar de atitude. Quando eu me arrependo de verdade, eu sinto dor pelo que eu fiz. Sabe o que muitos de nós temos sentido, irmãos? Remorso. Nós não temos sentido arrependimento. Arrependimento é: eu faço qualquer coisa, ou eu, se pudesse, faria qualquer coisa para reparar o mal que eu fiz. Arrependimento é eu dizer assim: se eu voltasse atrás, Senhor, o Senhor sabe, eu não faria isso. E em muitos casos está na sua mão demonstrar com atitude que você se arrependeu. Quando aquele ladrão recebeu Jesus em casa, ele disse assim: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver o que eu roubei e vou restituir tantas vezes mais. O que Jesus falou? Houve salvação nessa casa, porque houve atitude. Eu me arrependo do homossexualismo, mas eu fico na prática. Não é arrependimento. Eu me arrependo do adultério, mas eu continuo adulterando. Não é arrependimento. Eu me sinto mal quando eu roubo, mas eu continuo roubando. Isso não é arrependimento. Ei, querido, pegar alguma coisa de alguém, levar para casa, depois orar e pedir perdão e continuar com o objeto roubado dentro de casa, não é arrependimento. Arrependimento é eu pegar aquilo que eu roubei e eu devolver. Quando eu me arrependo, eu tenho que sentir dor por aquilo que eu fiz. Quantas pessoas, irmãos, estão de fato arrependidas, como a gente faz na profissão de fé do batismo, dos seus pecados? Porque a maioria de nós está fazendo, sabe o quê? Justificando os nossos pecados. A maioria de nós diz assim: eu sou pó. Deus sabe que eu sou homem. É assim mesmo. Quem não faz? Todo mundo faz. E a gente vai justificando no lugar de receber um profundo
arrependimento que vai causar em nós uma profunda transformação. Olha aqui para mim. Sabe quem é que pode operar esse milagre na sua vida? Deus. E o que você tem que fazer? Buscar de todo coração. Olha aqui para mim. Se você não está arrependido do seu pecado, então você vai ter que buscar Deus, pedindo: Deus, gera em mim arrependimento, porque eu não estou conseguindo ter de mim mesmo arrependimento pelas coisas que eu tenho feito ou que eu fiz. Jesus, gera em mim arrependimento. E se eu buscar este coração, Deus vai fazer essa obra na minha vida, e aí a sua vida vai de fato mudar. Amém, gente? Amém. Terceira coisa, João capítulo 21, terceira e penúltima coisa, João 21, 15 a 17 diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Você lembra que Jesus tinha dito para Pedro: quando você se converter, ajude os seus irmãos? Lembra disso que eu falei em outra mensagem? Agora Jesus já está dizendo para ele, depois da experiência que Pedro teve, depois que Pedro se lembrou de onde caiu, Pedro lembrou-se das palavras de advertência de Jesus, depois que Pedro chorou amargamente, ele sentiu dor pelo pecado dele, ele correu no túmulo para ver se Jesus tinha ressuscitado, ele foi avisado de que Jesus tinha ressuscitado, porque Jesus mandou falar com ele. Depois que Pedro se refugiou em Jesus, aí Pedro agora está sentado comendo com Jesus, e Jesus diz assim: Pedro, eu quero que você apacente as minhas ovelhas, porque agora você se converteu de verdade. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou. Pedro estava torcendo que Jesus não perguntasse. Tomara que ele não fale, tomara que não seja o que eu estou pensando, dele estar fazendo um trocadilho do problema que eu vivi. Mas a Bíblia diz que ele perguntou a terceira vez: tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que aconteceu aqui nessa parte final, irmãos? Jesus restaurou Pedro e lhe deu uma nova missão. Você quer um sinal de que você se arrependeu, e você quer um sinal de que Deus restaurou e está restaurando você? Eu vou te falar qual é o sinal. O sinal de Deus de que você de fato encontrou arrependimento na sua alma, e o sinal de Deus de que Ele está te restaurando, é porque Ele vai falar com você assim: ó, eu tenho algo para você fazer para mim. Sabia disso? Lá atrás ele disse: Satanás pediu para peneirar você. Pedro, quando você se converter, Pedro, ajude os seus irmãos. Agora no final ele diz assim: Pedro, você desistiu do ministério porque você voltou a pecar. Pedro, você desistiu de mim porque você me negou, se envergonhou, e toda a sua autoridade vai embora. Por quê, irmãos? Porque muitas pessoas não se envolvem com a obra de Deus, porque são acusadas por Satanás. Como é que você tem coragem de falar alguma coisa se você se masturba, rapaz? O diabo fala. Como é que você tem coragem de falar alguma coisa, ou de querer fazer célula, ou ter discípulo, ou falar alguma coisa para alguém, se você ainda está preso na pornografia, ou na mentira, ou no roubo? Como? Acusação. A pessoa se sente sem autoridade para fazer as coisas, pelo que ela está vivendo, ou por alguma coisa que ficou mal resolvida no passado. Como que eu vou fazer se eu estou devendo? E eu sei que eu estou devendo.
Talvez as pessoas não saibam da minha dívida emocional e espiritual, mas eu sei do que eu estou devendo, e aí eu perco. Como é que eu vou botar a mão na cabeça de alguém e achar que Deus vai me usar se eu estou em dívida? E aí a pessoa perde a autoridade. Eu vou dizer para você, sabe quando é que você vai saber que você está vivendo restauração na sua vida? Quando Jesus vier e entregar para você de novo, ou a missão que você tinha, ou uma nova missão. Eu tenho algo para você fazer para mim. Você desistiu, mas eu não desisti. Você não quer fazer, mas eu quero que você faça. E eu quero profetizar, irmãos. Eu quero ser profeta aqui hoje à noite. Eu quero profetizar que Deus vai levantar pessoas no trabalho, na escola, na igreja, onde você passar, que vai começar a dizer para você assim: ó, Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem uma missão para você. E na hora que você receber essa palavra, pode saber que Deus está dizendo: eu te perdoei e eu estou te restaurando e estou te entregando uma nova missão. Jesus restaurou Pedro, mas ele não disse assim: Pedro, está tranquilo, está te perdoando, não. Jesus disse assim: eu te perdoo, Pedro, e eu vou te usar, rapaz. E eu vou fazer você cuidar de pessoas, e você vai se levantar como uma autoridade. Você imagina, meu irmão, que autoridade que Pedro ia ter para fazer o que fez? Alguém chegando e dizendo assim: ó, mas você negou, eu vi você negando. Eu estava lá o dia que você mentiu, Pedro. Eu estava lá o dia que você mentiu, eu estava lá no dia que você xingou, eu estava lá no dia que você ficou longe de Jesus, negou, se escondeu. Ele não ia sentir nunca mais coragem para fazer nada, mas Jesus sentou com ele e confrontou o problema. Pedro, não vou fazer de conta que nada aconteceu, não, Pedro. Pedro, você fez uma coisa terrível, você me negou. Eu quero te fazer uma pergunta: você está arrependido? Você me ama? Eu te amo, Senhor. Pedro, eu não vou fazer de conta que está resolvido, não. Você está arrependido? Você me ama? Eu te amo, Senhor. Ai, tomara que ele não fale de novo, tomara que ele não toque nesse assunto. Vem cá, Pedro. Isso é discipulado. E Jesus fazia discipulado comendo peixe. Senta aqui, aí colocando peixe na boca aí, me diz uma coisa: ei, presta atenção, você está arrependido? Você me ama? Ai, meu Deus, o senhor tocou na ferida mesmo, né? Tem que tratar mesmo, né? Tem. Está arrependido? Tô. Você sabe que eu tô. O senhor sabe de todas as coisas, eu te amo. Então, Pedro, você vai ser coluna, você vai ser apóstolo. Eu tenho um trabalho para você, uma missão para você. Você tem uma missão para realizar. Sabe como eu quero terminar essa mensagem? Dizendo para você o seguinte: Pedro cumpriu a nova missão. E você vai cumprir? Atos capítulo 2, verso 14 e 41 diz assim: então se levantou Pedro com os 11. Foi o Pedro que ergueu a voz. Foi o Pedro mentiroso, Pedro fujão, Pedro orgulhoso, o Pedro que seguiu de longe, o Pedro que todo mundo disse assim: já era. Ele ergueu a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. E trouxe uma pregação. E lá no verso 41 a Bíblia diz assim: e então os que lhe aceitaram a palavra, os que deram ouvido à pregação dele, foram batizados. E a primeira pregação de Pedro teve apenas um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A igreja começou com 3.000 membros. Sabe o que acontece com muita gente, irmãos? A igreja acredita em você. Eu acredito em você. As pessoas que estão em volta olham e veem que você tem toda a condição de ser uma bênção. Jesus nem se fala. Está o tempo inteiro dizendo: ei, abre a porta, deixa eu entrar, eu quero comer com você, quero tratar esse problema, eu quero ouvir que você me ama, eu quero dizer que eu te amo, eu quero te levantar, eu quero te usar, eu quero envergonhar o diabo, eu quero fazer de você uma potência, quero fazer os homens ficar de boca caída. Mas o problema de alguns é que as pessoas pararam de acreditar nelas mesmas.
O problema de alguns é que eles se acham maiores do que Deus. Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Você é maior do que Deus? Porque Deus te perdoou e você não se perdoa? Porque Deus quer te dar uma nova chance e você não se dá uma nova chance? Porque Deus quer te usar e você acha que não pode ser um instrumento na mão de Deus? Uma pessoa que acha que não pode fazer alguma coisa é porque ela acha que ela vai fazer. Mas uma pessoa que entende que Deus é que vai fazer, ela diz: Senhor, eis-me aqui, sou um instrumento cego, mas o Senhor é um médico tão bom que o Senhor vai me usar e não vai ter nenhum problema. Jesus chamou Pedro para uma missão nova. Pedro aceitou a nova oportunidade que Jesus deu para ele. Pedro cumpriu a nova missão, se tornou um grande homem de Deus, um apóstolo. Sabe o que Pedro conseguiu fazer e que eu desejo de coração que você consiga fazer também? Sabe o que Pedro conseguiu fazer e eu desejo de todo o coração que você consiga fazer também? Pedro fez o futuro dele tão grande que apagou o passado dele. Quando a gente fala Pedro, a gente não pensa necessariamente num anti-herói e num anti-modelo, como a gente fala Saul, imediatamente a gente fala: eu não quero. Saul é anti-herói e anti-modelo. Quando a gente fala Davi, apesar do adultério, a gente não pensa em anti-herói e anti-modelo, a gente pensa em modelo. Quando a gente fala Pedro, a gente pensa na maior parte das coisas boas. Eu queria que você abençoasse alguém e dissesse assim: eu te abençoo, querido, para que você tenha um presente e um futuro tão grande, tão bonito, que seja muito maior e que apague completamente o seu passado de vergonha. Feche seus olhos. Eu quero terminar lendo um texto, mas eu quero que você ouça esse texto de olhos fechados. A Bíblia diz, de olhos fechados, por favor, já orando. A Bíblia diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, por mim e por você, nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E a resposta aqui é: claro que dará. E aqui vem o mais importante para mim e para você hoje à noite: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Eu quero dizer para você hoje, querido, ninguém tem autoridade para te condenar, porque Cristo Jesus, que morreu por você, diz a Bíblia, rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. O que eu tenho que fazer, pastor? Se você caiu, se você tem caído, se você está caído, lembre-se de onde você caiu. Onde você caiu? Se você está vivendo um drama no seu casamento hoje, eu te daria um conselho. Eu diria para você assim: o que você fez para conquistar o seu cônjuge?
Olha, pastor, eu era educado com ela. Para conquistar ela, eu comprei bombom. Para conquistar ela, eu fiz serenata. Para conquistá-la, sabe o que eu fiz, pastor, uma vez? Eu não sei o que você fez, mas eu quero dizer para você, se você voltar a fazer o que você fazia, você vai conquistá-la de novo. Você vai conquistá-lo de novo. A mesma coisa eu quero dizer para você aqui hoje à noite. O que você fazia quando você estava na unção de Deus? Ah, pastor, eu não faltava nenhum culto. Eu orava, eu jejuava, eu lia a Bíblia, pastor. Eu acreditava, eu era simples na minha fé. Volte a fazer o que você fazia. É isso que Apocalipse diz. Volta à prática das primeiras obras, e você vai voltar a sentir a presença de Deus na sua vida. Vê aonde você caiu, o que parou de fazer, o que aconteceu, o que você fez que te derrubou. Conserta isso, quebra a ligação com o passado, arruma o que tem para trás, para que você possa. Você tem que se lembrar de onde caiu. Você tem que chorar, sentir dor pelo pecado. Se você não está conseguindo isso, você vai pedir agora: Espírito Santo, gera arrependimento no meu coração. Você tem que receber uma nova missão e cumprir essa nova missão. Eu quero que você comece a falar com Deus agora. Se você caiu, se você está caído, é tempo de restauração, de levantar e de recomeçar, porque Jesus te ama, tem um projeto na sua vida e Ele não desistiu de você.